Olá, queridos amigos umbandistas, simpatizantes, saravá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Firma a Cabeça. Eu sou Fábio Caldeira e hoje na série Personalidades de Umbanda temos Tata Tancredo. Não sai daí que a gente já fala sobre esse homem que foi tão importante para nossa querida Umbanda. Solta a vinheta. Tancredo da Silva Pinto, escritor, compositor, sambista e umbandista, nasceu em 10 de agosto de 1904 no município de Cantagalo, então estado da Guanabara, na época em que o Rio de Janeiro ainda era a capital do país. Ainda na adolescência, ele foi morar no município do Rio de Janeiro. Tancredo da Silva Pinto, também chamado de Tata Inquice, é considerado o organizador do culto Omolocô no Brasil e é o responsável direto pela reunião dos adeptos dos cultos afro-brasileiros em federações umbandistas, para defender mesmo o seu direito de ter e cultuar uma religião afro-brasileira no nosso país. Ele foi chamado muitas vezes de o Papa Negro da Umbanda. Ele foi filho de Belmiro da Silva Pinto e de Edvirges Miranda Pinto. O seu pai era considerado o melhor tocador de violão da época e seus avós eram carnavalescos. Ele cresceu em meio a essa questão toda de arte, cultura, né? Em 1950, já aos 46 anos, devido à grande perseguição aos umbandistas, Tata decidiu fundar a Federação Umbandista de Cultos Afro-Brasileiros no Rio de Janeiro, com a intenção de resistir, às grandes perseguições que a religião de Umbanda sofria em diversos estados do Brasil. Você pensa que é de hoje essa história de tiro, porrada e bomba? Não, não é não. Isso é bastante antigo, viu? Com o objetivo de dar maior respeitabilidade e personalidade aos cultos afro-brasileiros, ele foi fundando federações. E ele fez isso em Minas Gerais, ele fez isso no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e também em Pernambuco. E não contente com essas ações de tirar os terreiros da informalidade, registrar, documentar, moralizar mesmo a coisa toda, ele pensou: como que eu vou divulgar mais a religião, a fim de que mais pessoas tenham acesso a essa religião, tenham conhecimento e que possam passar a respeitar. Aí ele teve a brilhante ideia de divulgar e incentivar os cultos afros, criando festas. Ele criou a festa religiosa de Iemanjá nas praias do Rio de Janeiro, por exemplo. Depois ele criou a festa a orixá Olojá, que lá na Lagoa da Pampulha ele criou essa festa. A Olojá é uma orixá das lagoas, de grande sensibilidade e muito zelosa. Ela é filha de Iemanjá, mas infelizmente hoje ela é muito pouco conhecida. Quase a gente não vê culto a Olojá. Tata também criou a festa do Cruzandê, em Minas Gerais, que era uma grande festa de caboclos. Depois ele criou a festa de Preto Velho. Essa festa era para homenagear a grande Alorixá Mãe Senhora, lá num bairro que chama Inhoaiba, no Rio de Janeiro. Em Pernambuco, ele criou a festa de Xangô. E ele estava muito ávido, Ávido por divulgar, disseminar a religião e foi criando eventos. Criou um evento tão audacioso para a época, mas tão audacioso, que chamava Você Sabe o que é Umbanda? Que foi realizado nada mais, nada menos que no estádio do Maracanã. E por fim, ele criou um outro evento também muito audacioso, que foi a festa da fusão do estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Um evento realizado, gente, no meio da ponte Rio-Niterói. A sua atuação dentro da religião foi tão significante que conseguiu arrastar multidões e quebrar muitos tabus. Ele foi reconhecido como cidadão carioca em sessões solenes na Câmara do Antigo Estado da Guanabara, na Câmara Municipal de Itaguaí, pelos serviços mesmo prestados em favor do povo umbandista. Ele escreveu mais de 30 livros divulgando a religião. Entre eles temos Negro Branco na cultura religiosa afro-brasileira, Mirongas de Umbanda, Cabala Umbandista, Doutrina e Ritual de Umbanda no Brasil, dentre outros. Eu não vou lembrar todos agora, Mas são mais de 30 obras escritas por ele. Isso tudo porque Tata Tancredo estava motivado a provar a sua missão, e a sua visão sobre a religião.
Porque nessa época, a gente está falando entre 1940 e 1950 na Umbanda, haviam dois modelos distintos da religião e que disputavam espaços, cada uma com o entendimento do que seria a origem da religião. Tata Tancredo defendia a ligação da Umbanda com as religiões afro-brasileiras, como o Candomblé, por exemplo, e dizia que sua origem era africana, enquanto havia outra vertente com pensamentos mais kardecistas e sem relação nenhuma com o povo africano. Foi na casa de santo da sua tia Olga da Mata, em Duque de Caxias, onde funcionava o terreiro São Manuel da Luz, quando um caboclo de Xangô, se manifestou e disse: você deve fundar uma sociedade para proteger os umbandistas, a exemplo do que você fez já com os sambistas, pois eu irei ajudá-lo. Após esse fato, ele fundou a Confederação Umbandista do Brasil, usando parte do pagamento recebido pelo direito autoral do samba General da Umbanda, de sua autoria, gravado por Blackout, e ajudou a fundar em outros estados outras federações umbandistas, para defender o direito dos cultos afro-brasileiros mesmo, né? Segundo Tancredo da Silva Pinto, o Tata Tancredo, a primeira sociedade umbandista criada para defender os direitos dos umbandistas no Rio de Janeiro e no Brasil foi a União Espírita de Umbanda do Brasil, que foi fundada em 1941. Segundo ele, naquela época, devido às perseguições policiais, os cultos eram, na verdade, acompanhados por bandolim, cavaquinho, órgão, porque não era permitido tocar tambor, os atabaques, gente. No Rio de Janeiro, os cultos afro-brasileiros foram professados dessa maneira até 1950. Algo semelhante acontecia também nos terreiros de Umbanda lá em Florianópolis, onde as giras eram acompanhadas por palmas somente, né? E eram realizadas quase sempre ali em horários alternados, entre a tarde e a noite, para não chamar muita atenção. Foi significativa a posição de Tata Tancredo contra as propostas de desafricanização da Umbanda. Tancredo dizia que achava graça quando ouvia os líderes da Umbanda branca dizendo que a religião sofre influências da tradição africana. Para ele, Tata Tancredo, a Umbanda é africana, sempre foi africana, e é um patrimônio da raça negra. Ele dizia o seguinte: terreiro de Umbanda que não usar tambores e outros instrumentos ritualísticos, que não cantar pontos em linguagem africana, que não oferecer sacrifícios, né, de preceito e nem preparar comida de santo, pode ser tudo menos terreiro de Umbanda. Com essas afirmações e com essa linha de pensamento, nós podemos concluir que se hoje você vai a um terreiro de Umbanda e chegando lá, você vê que existe camarinha de santo, que se toca tabaque, que existe alguns pontos ali cantados em Yorubá, que te orientam, na verdade, né, a fazer um ebó, que existe ritual de iniciação, que existe corte para Exu e Pombogira, que existe respeito à ancestralidade. Agradeça a Tata Tancredo e todo o seu esforço para defender que a Umbanda é uma religião e é uma religião de matriz africana, sim. Bom, dito isso, gente, eu peço que se inscrevam aí no canal, né? Eu agradeço a sua audiência e espero que tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a história da nossa religião e como ela sofreu influências positivas e negativas e como existiram pessoas importantes durante todo esse processo, o processo mesmo de formação, e que tiveram que lutar muito contra a negação, para que hoje a gente possa tocar nossos tambores, tocar nossos trabalhos, dentro ali de um mínimo de limite respeitoso, né? Porque sabemos o quanto ainda sofremos preconceito. Mas, se não fosse por pessoas como Tata Tancredo, estaríamos com certeza muito piores, não é mesmo? Então, que Oxalá abençoe a todos, nos vemos nos próximos vídeos. Um saravá amigo a vós, axé. Com o objetivo, Tata tinha de dar maior respeito. Tata tinha o objetivo de dar maior respeitabilidade e personalidade aos cultos afro-brasileiros. Laranja pera, laranja lima.